Olá, neste vídeo nós vamos apresentar sobre a espondilite anquilosante, uma doença reumática. Nós traremos o que é, sintomas, os especialistas, diagnóstico, tratamento fisioterápico, se existe ou não uma prevenção e curiosidades sobre a doença. Este grupo é composto por Caroline Moreira, Cíntia Menezes, Davi Figueiredo, Ingrid Santos, Luane Coelho, Larissa Macedo. Bom dia, meu nome é Ingrid e eu irei falar um pouco sobre a definição da espondilite anquilosante. Bom, a espondilite significa inflamação da coluna e anquilosante significa fusão ou solda de dois ossos em um só. A doença afeta os tecidos conjuntivos, caracterizando-se pela inflamação das articulações da coluna, fazendo com que ela se torne dura e inflexível. Bom dia, meu nome é Cíntia Menezes. A espondilite anquilosante é um tipo de artrite autoimune inflamatória crônica que afeta os tecidos conjuntivos. Por ser uma doença autoimune, sabe-se que é causada por uma deficiência no sistema imunológico, que faz com que ele ataque as próprias células e tecidos saudáveis do corpo como se fossem invasores. Não se sabe o motivo que leva a esse comportamento. No entanto, quando ativado, o sistema imunológico ataca a coluna e as articulações, ossificando os ligamentos da coluna, fazendo com que os ossos se fundam. Em casos mais graves, pode acarretar lesões nos olhos, que é a uveíte, no coração, que é a doença cardíaca espondilítica, nos pulmões, que é a fibrose pulmonar, e no intestino é a colite ulcerativa. Bem, como já foi dito, ainda não se sabe qual é a causa dessa doença. Porém, os fatores de risco para espondilite anquilosante são conhecidos, sendo eles a idade e o sexo, que a maioria dos casos ocorre em homens entre 20 e 40 anos, a etnia, que 75% das pessoas portadoras da doença são brancas, e ter herdado o marcador genético HLA-B27. Os principais sintomas apresentados pelos pacientes é a dor, a qual persiste por mais de um mês, sensação de rigidez, que piora quando se está em repouso, e a mobilidade, atingindo assim vértebras da coluna, articulações, apresentando também inchaços nas juntas, como cotovelo, dedos e tornozelo. Além destes sintomas, apresentam também lesões na pele, como a psoríase, e também cólicas e diarreias sem motivo aparente, levando ao paciente a ter uma limitação nas suas atividades diárias. Os especialistas que vão diagnosticar e tratar dessa doença são o médico reumatologista, que é especialista em artrite e outras doenças reumáticas, o fisiatra, que vai restaurar a função e a qualidade de vida de pessoas com deficiência física, o fisioterapeuta, que vai trabalhar junto ao paciente para restaurar a força e a função muscular por meio de exercícios, e o clínico geral, que vai prevenir, diagnosticar e tratar a doença. Bom dia, meu nome é Larissa. Hoje eu vim falar sobre o diagnóstico da espondilite anquilosante, mais conhecida como uma doença inflamatória crônica, que acomete preferencialmente na coluna vertebral e pode evoluir para um quadro de rigidez e limitação funcional progressiva do esqueleto axial. Para a confirmação do diagnóstico de espondilite anquilosante, precisamos de dois critérios, o clínico e o radiográfico. Sendo assim, o critério clínico são dor na lombar por mais de 3 meses de duração, que melhora com exercícios físicos e não alivia em repouso, limitação na coluna lombar do plano frontal e sagital e expansibilidade torácica diminuída. E os critérios radiográficos são sacroelite bilateral grau 2, 3 e 4 e unilateral grau 3 e 4. Portanto, são esses critérios que precisamos para o diagnóstico. Bom dia, turma. Me chamo Luane Moraes. Vim trazer o tratamento fisioterapêutico em pacientes com espondilite anquilosante. Lembrando que o plano terapêutico ele só será traçado de acordo com a fase e a queixa do paciente. A espondilite anquilosante, ela é uma doença que ela não tem cura, mas tem como controlar. E eu vou trazer alguns objetivos e condutas para o controle desse tratamento. A queixa mais comum nesses pacientes é a dor e a rigidez na região da coluna vertebral. Em um artigo que estudamos
Trouxemos o exercício físico como um benefício para reduzir a dor e a rigidez, melhorando a mobilidade vertebral, articulações e fortalecimento do tronco. A hidroterapia é uma outra conduta que tem como objetivo melhorar a dor. A hidroterapia, ela ajuda a reduzir o peso relativo do corpo, contribuindo para a diminuição de estímulos dolorosos a nível de articulação. A temperatura da água, ela deve ser um fator a considerar, porque ela pode levar a um relaxamento que pode proporcionar, por consequência, a diminuição dessa dor. Outro objetivo para esse paciente é melhorar a postura e o ganho de amplitude de movimento. A técnica mais utilizada é a reeducação postural global, que é o RPG. Essa conduta é uma técnica que pode ser utilizada com a paciente deitada, que tem a gravidade, facilitando o tratamento, ou seja, o próprio fator gravidade já tende a melhorar o alinhamento da postura da coluna vertebral. Por isso que, em alguns casos, é necessário repouso para esse paciente. Lembrando que o trabalho da marcha, equilíbrio e propriocepção é importante. Quando a gente for ver, é um todo para esse paciente. Lembrando que não pode ser técnicas manipulativas agressivas, principalmente pacientes de longa data, que já apresenta uma deformidade instalada. Aí entra técnicas mais suaves e vai progredindo, sendo que menos para esse paciente é mais. Além do tratamento fisioterapêutico, também temos o tratamento médico, que é o farmacológico e o cirúrgico. Existem vários tipos de medicamentos que podem ser utilizados para tratar a espondilite anquilosante. O mais comum são os anti-inflamatórios, que são utilizados para aliviar as inflamações, dores e rigidez. Já o tratamento cirúrgico, as indicações mais comuns são as fraturas espinhais, instabilidades e deformidades. São indicações mais frequentes para a cirurgia da coluna vertebral nesses pacientes. Infelizmente, não há formas conhecidas de prevenção para a espondilite anquilosante. No entanto, a conscientização sobre os fatores de risco pode possibilitar a detecção precoce e o tratamento adequado desde cedo, fazendo com que seja possível prevenir ou retardar as complicações mais graves da doença. Como a imobilidade acelera a evolução da doença, a pessoa pode e deve tomar alguns cuidados com a sua saúde, como, por exemplo, optar por uma dieta balanceada, que ajude a controlar o peso, procurar manter a postura correta sempre, qualquer que seja a situação, escolher um colchão firme e sem ondulações para manter a coluna estável, e enquanto dorme ou descansa, não se automedicar para aliviar a dor ou desconforto. Bom dia, gente. Meu nome é Caroline Moreira e eu vim falar um pouco para vocês sobre as curiosidades da espondilite anquilosante. Mais especificamente, sobre as curiosidades de um artigo que nós achamos sobre o tratamento fisioterapêutico dessa doença. Bom, nesse artigo foram examinados 19 pacientes, onde 10 eram do sexo feminino, 9 do sexo masculino. Os primeiros sintomas desses pacientes começaram a aparecer aos 27 anos de idade e levou um tempo de 6 anos em média para que cada paciente conseguisse descobrir o diagnóstico funcional da doença. Uma outra curiosidade importante para a gente salientar sobre esse artigo era que 10 desses pacientes praticavam exercícios físicos regulares e 9 não praticavam nenhum tipo de exercício. Uma outra curiosidade sobre espondilite anquilosante é que os pacientes que possuem a doença têm direito a receber o auxílio-doença, que consiste em que o paciente consiga comprovar, na hora de fazer o cadastro para receber esse auxílio, que ele possui incapacidade laboral por conta do diagnóstico. Essa incapacidade laboral significa que ele não consegue realizar o tipo de trabalho que ele tem por conta da doença. 60% das pessoas com a doença no Brasil têm um antígeno HLA-B27, uma molécula que aumenta em 5% o risco de desenvolver o problema. Além disso, alguns estudos mostram que cerca de 20% dos indivíduos com HLA-B27 terão espondilite anquilosante. Apesar disso, a maioria nunca será diagnosticada, pois ela se apresenta de forma mais branda. Como o HLA-B27 está presente em 7% a 10% da população, pouco mais de 1 em 100 indivíduos apresentará a doença.